Ah, Vamos filosofar como judge. Este vídeo vou dar um pouco mais de intensidade naquilo que é a filosofia. Você vai olhar para o ser humano, vai olhar para o ser humano e vai ver que ele é constituído da parte do corpo, não é esta parte mais física que nós vemos. Depois, a nível mais subtil, nós vamos encontrar a mente, e depois vamos encontrar os órgãos dos sentidos. Então, o que é que fizeram os povos antigos? Isto é geral nos povos antigos, eu nem vou falar de budismo. Isto é conhecido dos povos antigos, todos conhecem isto. Ele não apresenta aquela definição de conhecimento que nós encontramos no dicionário. O que os povos antigos dizem é que existe o objeto, existe o órgão dos sentidos e existe a mente. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Você conhece através dos órgãos dos sentidos, quando está em contato com o objeto. Você conhece através da mente, quando a mente está em contato com os seus objetos. Então, este é um conhecimento intermédio entre aquilo que é convencional e transcendental. Aqui não há muita filosofia, aqui nós analisamos as nossas experiências e vemos que, de facto, o olho vê e nós dizemos, eu conheço, está aqui uma laranja, eu vejo através dos olhos e do tato, eu consigo fazer o estudo da laranja sem precisar de ser científico. Então, isto os povos antigos descobriram que você conhece pelos órgãos dos sentidos ou conhece pela mente ou conhece pelo corpo. Há pessoas que, por exemplo, quando está para chover, o corpo reage, tem dor dos ossos. É conhecimento, é uma forma de conhecer essas premonições, adivinhas. É uma forma de conhecer. A nível mais alto, a nível filosófico, esta maneira de conhecer não é aceite. Não é. Filosofia, o único conhecimento que admite é do espírito. E o espírito tem uma coisa, o espírito autoconhece-se. Você não vai conhecer o espírito. O espírito autoconhece-se. Autorrevela-se. O que é mente, segundo os povos antigos? Nem vou falar de budismo. Eu vou falar dos povos antigos, povos que viveram 3.000 anos. Isto é conhecimento deles. O conceito de mente desses povos, deixa-me fazer aqui um entre parênteses. Eu não li muito a disciplina de psicologia, as neurociências, ciências que trabalham com o sistema nervoso. Eu não li muito sociologia, eu não li muito psiquiatria e todas as outras disciplinas que estão relacionadas com o estudo da mente entendida como um conceito convencional e científico. Eu não tenho essa experiência. O que eu estou a falar aqui é outra coisa. Então, se você estudou, foi à escola, é médico, principalmente os neurocirurgiões, provavelmente a minha definição não lhe vai agradar muito, mas esta definição é a definição filosófica, metafísica e espiritual. Pode não lhe agradar muito. O que é a mente? A mente é um instrumento de conhecimento, assim como os órgãos de sentido. Os órgãos de sentido que nós podemos contar: a boca, o nariz, os olhos, os ouvidos e o tato. Não é? São os órgãos dos sentidos, nós conhecemos com isso. Então a mente, segundo os povos antigos, não deixa de ser um órgão de sentido, mas é um órgão interno.
E é para observar no sentido interno, não para fora. E a mente tem os seus próprios objetos. Pensamento é um objeto da mente e é o que preenche a mente. Sentimento é um objeto da mente. Temos memória, é um objeto da mente. Temos o ego e o intelecto. Depois os outros povos também descobriram que tem um sexto aspecto da mente, que é consciência refletida. Imagina, você está num espelho e está a ver a sua imagem. Então, você vai tentar argumentar o que é real, se a imagem está no espelho ou tu mesmo. Então, o que os povos antigos dizem é que a mente tem um aspecto que se chama consciência, e a consciência é a imagem refletida do espírito. O espírito está a olhar para a mente e reflete. Ou seja, deixa-me explicar isto de outra maneira. Quando tu dás uma paulada a um indivíduo, comumente nós dizemos que este indivíduo perdeu os sentidos, perdeu consciência. Então os povos antigos dizem, não, presta atenção, aquela consciência que você está a dizer que ele perdeu, aquela consciência é aquela existência que eu venho falando. É aquela existência. Aquela consciência é refletida. Mas se você olhar bem, existe a consciência no sentido puro, sem objeto. Este aqui é como se fosse um espelho, está a refletir. A outra consciência está escondida. Então é essa que você tem que encontrar. Então este é o sexto aspecto da mente. Então o que é o ego? O ego, segundo todas as escrituras de filosofias antigas que eu encontrei, o ego é o maior criador do problema. Por quê? Porque, lembra, aquela consciência que eu volto a falar é que é suposto você ser. Segundo a Bíblia, 1:27, 1:27, não se esqueça. Somos imagem e semelhança com Deus. Mas o que acontece? Nós esquecemos isso. Nós pensamos que somos o ego. Você não é o ego. Você é esta consciência que está na mente e está refletida. Esta consciência é espírito, straight, falando. Então é aí onde estes filósofos rebatem o Descartes. Porque Descartes ele diz, cogito ergo sum, penso logo existo. Então em metafísica isso está errado. Porque o que diz a Bíblia, o que existe é só Deus. Você não pode pensar para depois existir. Você existe para pensar. Não é que Deus existe. Deus é existência em si mesmo. Deus é substância, é propriedade. É massa de consciência. Deus é como espaço, não tem forma. As igrejas fazem-te acreditar que existe um Deus com uma forma humana e que se calhar seja branco, eu não sou racista, e que vive no céu. Esse conceito, desculpem falar de raça, mas esse conceito de Deus está muito errado, muito mesmo. E deixa-me dizer mais, em filosofia, a situação de Jesus Cristo, como é que é entendido? Em filosofia, eles vão pegar Jesus Cristo e pôr em 3 limites que nós conhecemos. Tempo, espaço, objeto. E ele vai falhar como Deus. Deus tem que preencher tempo, espaço, objeto. Jesus Cristo vai falhar aqui. Em termos de filosofia, o que é que significa isto? Tempo, já dissemos, permanente e eterno. Ele morreu. Espaço, tem que estar na América e tem que estar em Moçambique ao mesmo tempo. Não é possível ele fazer, porque tem forma física. Objeto, ele tem que ser laranja e cenoura ao mesmo tempo.
Não é possível porque ele fisicamente é ser humano. Então falhou os 3 testes. Não é Deus. Mas alto aí. A filosofia recusa ele como Deus, entendido no sistema, entendido no sentido de que ele é ser humano com manifestações espirituais. Mas se nós colocarmos isto de outra maneira, que ele é espírito com manifestações humanas, a filosofia já aceita ele como Deus. O que é que diz filosofia? Diz que ele descobriu a verdade. E qual é a verdade? A verdade está no Gênesis 1:27, Êxodos 3:13 e 3:14. E não se esqueçam 3:6. É onde está a verdade. O que eles dizem é que Jesus Cristo simplesmente descobriu a verdade que está na Bíblia, que é Gênesis 1:27, que é Êxodos 3:6, Êxodos 3:13, Êxodo 3:14. Então, a partir desse momento que ele acreditou que é espírito, porque ele ficou espírito. Deixa-me dizer mais. Nos Estados Unidos, eu vivo nos Estados Unidos, eu analisei este mercado. O budismo está dividido em 2 formas. Espiritualismo e aqueles que acreditam que é como pensamento convencional. Eu nem vou a esta escola que uma pessoa tem várias vidas. Então, 2 tipos de ricos existem na América. Tem o que faz espiritualismo direto, são bilionários. E tem os que fazem esta outra forma de budismo que acredita em karma. Esta outra forma de budismo que acredita em karma. Então, temos esses 2 tipos de ricos, como eu dizia. E oh my God. Esses 2 tipos de ricos funcionam de maneira diferente, porque um só acredita em espírito. Por exemplo, você vai falar com Bill Gates, começa a falar de que Jesus Cristo está a vir, Jesus Cristo está para vir. Ele não vai te desrespeitar. Ele vai dizer, ok, fala com... vou te dar o meu assessor, vai fazer um negócio contigo. Mas se você vier com outra postura e dizer a ele, olha, eu tenho um outro entendimento, quando ele te fizer a entrevista, que eu penso que o que existe é Deus. Ele vai te dar mais oportunidade. Por quê? Porque se você pensa que é espírito, qual é a diferença de um bilionário e uma pessoa normal? Nesta pandemia que nós estamos a viver, o bilionário fica trilionário, fica mais rico. Por quê? Porque o bilionário não sofre daquelas nossas limitações de que agora é pandemia, não há como fazer dinheiro. Porque ele acredita que ele é espírito. E como espírito, ele não sofre limitações. Ou seja, os recursos naturais para eles, incluindo dinheiro, são inesgotáveis. Uma pessoa religiosa, para ele tudo esgota. Se até Jesus Cristo esgotou e vai voltar. Para uma pessoa espiritual, não há nada que se esgota. Então, Bill Gates vai ter facilidade em falar com uma pessoa que entende que nada é esgotável, que faz dinheiro mesmo quando o mercado de capitais está a cair ou quando está a subir, você faz dinheiro, que não há azar. Então, são essas 2 escolas. Então, o ego é aquele que diz eu. Esse é o ego. E o ego substitui o lugar de espírito. E o ego nos traz problema. A maior causa é o que Buda diz. Depois de descobrir na montanha, ele diz que a maior causa de sofrimento é o ego. Depois temos sentimento. Sentimento, imagina um robô. Um robô pode fazer tudo que o ser humano faz, mas com exceção, não tem consciência, não tem sentimento. Não pode dizer eu sinto frio, eu sinto calor. Ninguém vai inventar a mente. A ciência pode evoluir até onde? Mente é espírito. Sentimento, calor, frio, pensamento.
Ninguém vai inventar. O que é pensamento? É um conjunto de ideias. Em relação ao pensamento não vou dizer muito. Ideias, pensamento, não conseguem manifestar. Em filosofia, omnipresente, omnisciente, omnipotente são conceitos vazios. Não funcionam. Por isso é que Buda, quando descobriu aquele espírito, manteve silêncio. Aquele espírito não tem descrição, é silêncio absoluto. É o que cria tudo. Você não vai apanhar no budismo a falarem daquele espírito. Eu uso outra ciência para perceber esse espírito. Intelecto. Intelecto é aquele que discrimina as coisas, que diz 2 mais 2 é 4. Intelecto é aquele que faz dizer isto é amarelo, isto é coisa. Memória. Memória são recordações. Memória são recordações. Podem ser presentes, passadas. E se calhar futuras, como o budismo acredita que você tem várias vidas. Não há limite em relação a isso. Então, se nós usarmos estes conceitos, é fácil rebater a ideia de cogito ergo sum. Penso logo existe. Porque você o que está a dizer é que mente, primeiro existe mente, depois é que aparece existência. Porque penso é função da mente. Então, não é assim. Que existe em absoluto e que é real é eu sou. Eu sou é existência. Não é que existe, é existência. A propriedade dela é existência. Falei um pouco da mente. Não quero fazer este vídeo muito longo, eu termino aqui hoje.